Então, iniciando a gravação. Vamos lá. Ah, não compartilhou aí, né? Bom, vamos lá. Sentidos do trabalho. Então, a última coisa que foi dita aí é a questão de que a liberdade, na nossa sociedade, ela acaba estando atrelada a um poder de compra. Nesse sentido, cabe ao profissional de orientação profissional estar ciente das reconfigurações dos ambientes ocupacionais, bem como das transformações pelas quais passa o mercado de trabalho, levando seus orientandos a um processo de reflexão sobre a sua escolha profissional em termos de suas expectativas e postura, para de fato construir uma identidade ocupacional. Certo. Ela está repetindo o que ela diz várias vezes, né? A questão de se conscientizar, né, dos aspectos, dos critérios que envolve a escolha profissional, né? O trabalho hoje. Na atualidade, indica Lena, citada por Barduk, 2009. Temos uma corrente de mudanças em direção às relações de trabalho. Na era da informação e do conhecimento, há um menor apelo às habilidades manuais de trabalho para um destaque na evolução tecnológica de produção. Certo. Então, é aquela conversa também, né, que a gente já chegou a abordar, de que o trabalho está cada vez mais mecanizado e tudo que um robô puder fazer, não se enganem, vai ser um robô que vai fazer, né, conforme o tempo for avançando. O mundo do trabalho configura-se em um cenário dinâmico, competitivo, com necessidades constantes de adaptação, buscando novas competências e lidando com as transformações. Os trabalhadores, para participarem desse processo, precisam cada vez mais utilizar sua capacidade intelectual, aliada a uma competência de relacionar-se com o meio em que atuam. Conhecimento e relacionamento, então, né, portanto, concluindo aí as ideias do parágrafo anterior, conhecimento e relacionamento são as competências-chave a se desenvolver nesse novo mercado de trabalho. Conhecimento para identificar e entender as extensões que sua profissão ganha neste novo mercado de trabalho e reposicionar sua profissão em questão das relações que essa apresenta não só na organização, como também com seus pares de trabalho. Então, ela está apontando aí uma necessidade de se pensar, se refletir, se conscientizar da configuração que assumem todas as profissões nesse mercado de trabalho que é instável, dinâmico, que muda rapidamente a todo momento, que as tecnologias estão cada vez mais presentes, tanto a questão da robótica, né, da mecanização, sistematização de processos, quanto outros tipos de tecnologia da informação, por exemplo, né? Acho que quando a Lilian escreveu esse material, que não foi muito tempo atrás, acho que foi em 2017, ou seja, 3 anos atrás apenas, ainda não era a era das startups, né? Então, hoje a gente tem esse tipo de empresa que é startup. Eu falei com vocês já do conceito, o que é uma startup. Eu não lembro se eu já abordei isso com vocês na aula. Alguém lembra? Falou bem rápido. O que você lembra, Murilo? Ah, só que eu não lembro. Mas você falou bem rápido, só que eu não lembro agora. Certo. As startups, elas são bons exemplos, são os aplicativos.
Mas não é só o aplicativo que é uma startup. A startup, ela é uma ideia que você pode multiplicar, que você pode reproduzir. Uma ideia ligada com a startup é a reprodutibilidade. Então, por exemplo, a Uber não existia. E a startup ela está muito ligada com uma coisa de ideia. Então, assim, é uma ideia nova, criativa, que vem, né, obviamente, para suprir uma necessidade das pessoas, né, que as pessoas vão pagar por ela, mas você pode reproduzir ao infinito. Então, por exemplo, a Uber, né, que é o quê? E essas startups geralmente são serviços, mas podem ser marcas também. Mas vamos pensar na Uber, por exemplo. Todo mundo conhece a Uber, ou 99, que seja, mas a Uber foi a pioneira, né? Todo mundo conhece, né? Sim. Sim, né? O que a Uber faz? Eu tenho um carro, eu presto serviço para outras pessoas que precisam de um carro, que não têm, ou enfim, por algum motivo precisam dessa viagem. Em troca, se eu sou motorista, né, eu ganho uma parte da viagem e a Uber ganha outra parte e a pessoa chega no destino dela e está feliz. Ok. E é muito mais barato do que andar de táxi, por exemplo, e claro, né, que é muito mais simples do que comprar um carro. E muito mais confortável, etc., do que um ônibus, por exemplo. Então, o que a Uber é, no final das contas, é uma ideia. Só que eles conseguiram operacionalizar essa ideia, né, através do aplicativo e multiplicar ao infinito. Então começou num estado, enfim, e foi se multiplicando. Agora tem no Brasil inteiro. Antes era só nas cidades grandes, agora cidade pequena também tem, funcionam os aplicativos, ou seja, sem fim, né? Um outro exemplo que também é um aplicativo, o iFood. Vocês conhecem o iFood? Tem em Santa Bárbara, americano, iFood? É para ter, pela quantidade de população. Tem, Gente? sim. Tem. Tem? Conhece? Você é uma cliente assídua do iFood ou não? Até que não. Não muito. Mas o iFood também é uma ideia, né? Qual que é a ideia? Eles fizeram um aplicativo que tem vários restaurantes, né? Isso para a gente que é o cliente, né? Que vai usar o iFood para comprar comida. Então, você não precisa ligar, procurar uma lista telefônica, o número da pizzaria, procurar no Google. Não, você abre lá, tem todos os restaurantes que entregam ali para você, já estão disponíveis, e aí você escolhe lá o que você vai comer. Para o restaurante, ele é uma facilidade, porque não precisa ter uma pessoa atendendo o telefone, anotando o pedido, e ele não precisa se preocupar com entrega, né? Porque os motoboys, então, são do iFood, não é do restaurante. E aí, mesma coisa, multiplica ao infinito, né? Essa ideia. E agora vou falar um outro que não é um aplicativo, que talvez não entre muito na ideia de startup, mas no sentido que é uma ideia e que você reproduz ao infinito, que é a ideia das franquias. O que é uma alguém saberia dizer? Tem o Nubank. O Nubank é um exemplo também de startup que deu certo. A, a Cacau Show, a Cacau Show é uma franquia também, a Academia Pano Bianco também. Academia qual? A Pano Bianco. Essa eu não conheço, mas tudo bem. Mas tem várias cidades aqui da região aqui. O que é uma franquia, no seu entender, Murilo? Nossa, seria usar o nome da empresa e seguir.
e seguir as normas da empresa e tal, e fazer o negócio girar, só que você que é o gerente, vamos supor, só que você usa o nome dessa empresa. Exatamente. O McDonald's é um exemplo de franquia, o Subway. Eu sou gordo, eu só penso em comida, né? Mas a Smart Fit é um exemplo de franquia. Essa academia eu não conheço, a Plano Bianco. Qual que você falou? Outro aí? Murilo. Oi, professor, desculpa, é o Cacau Show e Pano Bianco, eu falei. Cacau Show, também é uma franquia. É, Então, é exatamente isso. Você usa, não que você usa, né? Se você for o empresário aí, né, que vai adquirir essa franquia, né, na verdade, você compra o direito, né, de usar essa marca, de trabalhar com essa marca, né? Mas, em compensação, você vai ter que entrar, é, vai ter que agir de acordo com os padrões daquela marca, né, daquela empresa. Então, Subway, cadeira de um jeito, decoração, se for ver, é tudo igual. E até mesmo o lanche, tem um padrão do lanche, o padrão do pão, etc, etc. Segue os padrões estritos. A Cacau Show, igualmente. E por aí vai, né? Seja franquia ou startup, a franquia é um exemplo também que pode se reproduzir ao infinito, né? Onde que não existe aquela franquia, ela pode vir a existir. Então, por exemplo, pegar a McDonald's, por exemplo. Tem N. Eu imagino que Santa Bárbara é americana, pode ser dessa forma, porque geralmente é assim. Então, assim, tem N dogões e lanchões na cidade, não tem? Lanchão do Silvio, lanchão da Maria, não tem? O dogão do Murilo, o dogão sei lá, da Maiara, não tem assim, na cidade, vários. Tem. Mas, mas nenhum deles é o McDonald's, né? Verdade. O McDonald's é o McDonald's. Então, assim, é um lanche com marca, né? Tem um fetiche aí, um feitiço aí, um encanto no lanche do McDonald's que não tem no lanche do Luiz, no lanche da Maria, no lanche da Maiara, no lanche do Silvio, no lanche do Murilo, né? Por quê? Porque no final das contas é o quê? É uma ideia também, né? Então tem a coisa do McLanche Feliz, dos brinquedinhos, personagens lá do McDonald's, né? O Ronald McDonald, etc. Subway é a mesma coisa, né? É uma ideia que operacionaliza e pode reproduzir ao infinito. Então isso, né, é a tendência das empresas. Né? Que você vai ganhar? Por que você vai ficar limitado a uma barraquinha de cachorro quente, né? Se você pode inventar o dogão do Jefão, por exemplo. Eu invento lá o meu cachorro quente, que tipo assim, a minha barraquinha vai ser assim, todas as barraquinhas vai ter que ser desse jeito, o meu dogão vai ser assim, tal padrão, e enfim, invento lá um padrão. E aí, por que eu vou ganhar dinheiro só com uma barraquinha se eu posso vender essa franquia, né, essa marca do dogão do Jefão e ganhar com várias, né? Entende? Entendido. Certo? Então, dois exemplos, né? A franquia e a startup, que é mais aqui, né? É mais
a operacionalização de uma ideia do que a coisa... Claro que existe a coisa concreta, mas assim, né, tudo que está por trás disso. Esse é um pouco o nosso cenário aí, né, as tendências aí do mercado. Pensando em empresa, né, quem gosta dessas coisas aí, tem todo um campo aí a ser explorado. Mas mesmo quem não gosta ou quem não liga, a gente tem que conhecer, porque esse é o contexto que a gente está vivendo. Certo. E conhecer também o que pode vir a ser, né? Estamos contando o que é, mas existe o que pode vir a ser. Pode passar esse slide aqui? Alguma dúvida? Sim, não? Sim, não? Pode passar, pode ficar, tem dúvida, não tem? Pode passar. Pode sim. Pode passar. Hum, tá. Novamente, né, levar orientando-se e conscientizar das condições de trabalho presentes na sociedade contribui para que ele tome uma decisão mais pautada na realidade. Ok. Só para pôr isso em evidência, né? É algo meio óbvio, mas sempre aquela conversa de colocar o óbvio em evidência, né? Bom, e aí um outro tema que ela trata, que a Lilian trata nesse capítulo, são as categorias profissionais, né? Então, o que caracteriza uma categoria profissional é a participação dos trabalhadores em uma mesma atividade econômica. Atividade essa fornecida pelo empregador ou pela empresa e não pela prática de trabalho ou função que ele exerce. Então, por exemplo, eu sou psicólogo, certo? Mas a minha categoria profissional, e é o papel até que eu estou desempenhando aqui com vocês, pelo meu contrato com a Anhanguera, é de professor. Então, a Anhanguera é uma empresa de educação, né? A categoria profissional de todo mundo que trabalha na Anhanguera é uma empresa de educação, uma faculdade particular. Então, aqui tem um exemplo, né? A costureira é uma profissão, mas quando uma costureira é empregada em uma indústria têxtil, ela pertencerá à categoria dos têxteis, né? Entende, gente? Da mesma forma, tem indústria... Vamos pensar os metalúrgicos aí. A pessoa trabalha na produção de uma empresa metalúrgica. A categoria a qual ele está vinculado é a categoria dos metalúrgicos, ainda que ele seja o popular, entre aspas, peão, né? O operário. Mas ele está vinculado à categoria dos metalúrgicos. Se ele trabalhasse na produção de uma indústria têxtil, é a categoria dos têxteis. Se trabalha numa produção de uma empresa, por exemplo, como esqueci, Unilever. Se bem que a Unilever faz de tudo, né? Mas vamos pensar que seja uma fábrica que trabalhe mais com produto de higiene, por exemplo. Então está vinculado à categoria dos químicos e por aí vai. Certo isso da relação que uma coisa é categoria profissional e outra coisa é profissão? Sim. Sim. Sim, professor. Já as categorias diferenciadas não possuem relação direta com a atividade do empregador ou empresa, possuem regulamentação específica de trabalho, diferentes dos demais empregados da mesma empresa. Por exemplo, um psicólogo contratado para trabalhar em uma indústria metalúrgica não estará na categoria sindical dos metalúrgicos, ele estará ligado ao sindicato dos psicólogos. Muito bem. Essas categorias servem para a realização de um enquadramento sindical dos trabalhadores.
permitindo que esses reconheçam quem são seus reais representantes e reconheçam seus específicos direitos trabalhistas em suas convenções e acordos coletivos de trabalho. Que, né, isso é a força do trabalhador, né, as associações, os sindicatos a qual ele está vinculado, porque são essas associações, esses sindicatos que vão lutar, vão defender, ou deveriam, né, em tese, lutam e defendem os interesses dos trabalhadores, e essas organizações elas estão sendo cada vez mais atacadas, né, desde a reforma trabalhista lá do Temer, os sindicatos perderam muita força, perdem cada vez mais, né? E é justamente os órgãos que nos defendem enquanto trabalhadores. Então, por exemplo, eu falar igual ao professor. Felizmente, o sindicato dos professores tem uma força muito grande. Que no caso nosso de faculdade particular é Simpro. Tem os do Estado, que é a PUESP. A Luciana acho que deve fazer parte. Você trabalha para o Estado, Luciana? Não, o meu é municipal. Municipal. Aí eu já não vou saber quem que vai defender você. Quem defende vocês? Os professores municipais. Nós temos um sindicato, na verdade é vinculado ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, mas é conveniado. Certo. Certo. Existem isso também, né? Tem as alianças sindicais, né? Tem Isso, várias categorias que se unem e por um sindicato maior, porque também vão ter mais força também, né? De representatividade, etc. Mas assim, se não fosse o Simpro defendendo muitas questões aí de direitos dos professores, aí eu não estou falando da Anhanguera, mas assim, de outras empresas aí. Talvez não, né? Muito provavelmente não respeitariam certas coisas que estão previstas em lei. Então o Simpro garante isso, né? Eu estou falando no meu caso que é professor, mas vale para qualquer categoria. Certo, gente? Certo. Podemos avançar. Podemos avançar. Pode, professor, pode. Fica à vontade. Ética e deontologia. Muito bem. Um dos parâmetros que norteiam a atividade ocupacional e delimitam as possíveis relações que uma profissão possa ter com o mercado são os códigos de éticas profissionais. Podemos dizer que o princípio deontológico de uma categoria profissional traduz a ética direcionada a um exercício profissional. O que é deontologia, né? Então, esse nome, deontologia, se usava antigamente, né? Não que não se usa mais, mas era mais comum, ao invés dos chamados códigos de ética profissional, o documento que regulamentava o comportamento, os valores, né, das categorias profissionais, levavam esse nome, princípios deontológicos, né? Deontologia, né, então significa quase igual ética, né? O deontos é o dever, e o logos é o conhecimento ou estudo. Então é aquilo que vai dizer a respeito do que nós devemos fazer, né? Não é uma coisa que a gente quer, enfim, é obrigação, é o dever. Mas ultimamente, né, recentemente, não se usa, assim, caiu um pouco em desuso, apesar de existir ainda, e se fala muito mais em código de ética profissional do que em princípios deontológicos. Mas ambos, né, estão juntos. Né?
E a ética, ela diz respeito o quê? Aos valores que guiam a nossa prática, né? Os valores que guiam a nossa ação. Isso é ética, né? Tanto que as pessoas, os estudiosos, quem se aprofunda no estudo da ética, eles dizem o seguinte, que não existe pessoa sem ética, né? Ah, essa pessoa não tem ética, esse profissional é antiético. Ok, pode ser contra, antiético, anti a ética profissional, né? Mas uma pessoa antiética ou sem ética não existe. Por quê? Porque todos nós nos guiamos de acordo com valores, né? Basta saber o que é necessário, né? Saber reconhecer quais são esses valores que nos guiam. Ao reconhecer os valores que nos guiam, a gente então reconhece a nossa ética pessoal, no caso, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que a fé é um valor pessoal. Ok, então vai agir segundo a fé. Tem gente que acha que não. Então, ok, não vai considerar a fé para agir. Tem gente que acha que a ambição é um valor pessoal, que é importante, necessário, né? Ser ambicioso, galgar degraus, etc., conquistar muita coisa na vida. Então, vai se guiar pelo esse valor da ambição. Tem outros que não acham que a ambição é um valor pessoal. Então, não vão se guiar dessa forma. E por aí vai. Mas aí eu estou dizendo a ética pessoal. Agora, a ética profissional é dever, né? Todos nós, enquanto profissionais da psicologia, nos submetemos ao código de ética da psicologia. E assim por diante com qualquer outra profissão, né? Por exemplo, advogado, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e por aí vai. Todas as profissões que têm um código de ética vão se submeter a esses valores, que, a esses preceitos que o código de ética vai pregar. Muito bem. Então, estabelecidos os códigos de ética profissional, então eles são estabelecidos tanto como controle da atuação profissional, como referência de normas de conduta. Então, pode-se reconhecer o pertencimento de uma pessoa a uma categoria profissional a partir da sua conduta. Esses códigos de ética são elaborados pelos conselhos de classe e também versam sobre as sanções àqueles que os desrespeitarem. Então, assim, os códigos de ética, eles não só estabelecem as normas de conduta dos profissionais, mas também estabelecem quais são as sanções, quais são as punições que esse profissional vai sofrer caso não obedeça o código de ética. E os códigos de ética, eles são baseados em outras leis, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. A maioria dos códigos de ética, acho que todos, né, porque é uma lei universal, né, internacional, vão ter como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro que vai ter como base a Constituição, porque nenhuma lei feita no Brasil pode negar a Constituição, ser inconstitucional, e por aí vai. Só um comentário. Travou?
Alô, alô, alô? Oi? Ah, Fala, senhor. beleza, deu certo. Voltou. Olá, vamos prosseguir então. Eu ia falar que eu não tenho muito esse costume, quer dizer, sei lá, né? Tem gente que tem mais intuitiva, enfim. Mas uma vez um rapaz lá, uma vez eu comprei, tava comendo um salgado no centro, assim, e, e eu tava indo para um atendimento home care, e aí um dos clientes lá começou a falar alguma besteira, nem sei o que que foi lá, e eu não dei muita moral, enfim, só concordei e tal. É, e aí esse rapaz aí, o vendedor lá, falou assim, o senhor o senhor trabalha na área da saúde, né? Falei, sim, né? Falei, mas como que você adivinhou? Eu falei, sim, trabalho, mas duvido que você adivinhe o que que eu sou. Ele falou, deve ser enfermeiro, médico, não sei. Eu falei, não, sou psicólogo. Mas eu falei assim, mas por que que você achou que eu trabalhava na área da saúde? Aí ele falou assim, por causa da sua postura, né? Porque o cara falou um monte de besteiras, assim. E eu tô, tá, ok, beleza, né? Tipo assim, sem ser grosseria, mas também sem dar sem dar muito palco pra maluco, né? Que é isso que o brasileiro precisa aprender a fazer, não dar palco pra maluco. No mau sentido mesmo, de maluco, porque pessoa com sofrimento mental, ok, é uma coisa, agora tem outros que, sei lá. Enfim, então assim, né, eu acho que eu não seria capaz de reconhecer o pertencimento de uma pessoa a uma categoria profissional a partir da sua conduta. Eu não sei se eu seria capaz, mas parece que tem pessoas que têm essa sensibilidade. O que que vocês acham disso? Quero ouvir vocês. Isso tem a ver com a ética, né? Os valores que guiam as atitudes do profissional, né? De cada profissão. O que que vocês têm a dizer sobre isso? Meus alunos, não tem nada a dizer? Tô pensando aqui. Vocês conseguem identificar a profissão de alguém só pelo modo como ela age? Acha que tem a ver? Não tem a ver? Depende. Tem pessoas, por exemplo, que são muito comunicativas e que quando você descobre a profissão, você consegue linkar e perceber que faz todo sentido. Por exemplo, você conversar com um vendedor, você vai perceber que ele vai ser uma pessoa desinibida, que chega e que consegue se relacionar, independente se conhece as pessoas que estão no ambiente ou não, que é persuasiva, Uhum. Sim. enfim, tem coisas que a gente consegue linkar. Agora, dependendo da profissão, já é um pouco mais difícil, assim. Vamos supor, pessoas que trabalham, eu não sei, em profissões numa fábrica, assim, fica difícil você saber, só conversando com a pessoa, o Ah, que, que ela faz. Sei lá, tipo, trabalha na metrologia de uma fábrica, é difícil você saber, só conversando, assim. uhum. Sim, sim. Muito bem, agradeço. A Mayara, né, que contribuiu aí. Não, a Paloma. Paloma, perdão, Paloma. Que bom que você contribuiu, Paloma. Muito bem. Muito obrigado pela sua contribuição, Paloma. Imagina. Mais alguém? Não, podemos avançar. Podemos.
Sim. Podemos? Podemos. E por último aí, né, ela coloca um passo a passo aí do sucesso profissional, né, de acordo com alguém que se debruçou, né, estudou isso. Então, vamos lá. Primeiro passo do sucesso profissional. Então, alinhar a carreira com valores, o que significa descobrir das crenças e assumir quais são os nossos valores. Seguindo aí a conversa da ética, né? De reconhecer os próprios valores, né? Isso é importante, então, até para você atingir o sucesso profissional. Você reconhece seus valores, então isso reforça a chance de optar mais assertivamente, uma vez que você tem consciência dos seus próprios valores. O segundo passo, então, entender estratégias de escolha, escolher o que se quer e principalmente o que não se quer fazer. Né? Então, escolher o que você quer fazer e definir os limites de atuação, né? Aquilo que você não quer fazer, que você não gosta, não está disposto a fazer. Terceiro passo aí, planejamento de carreira. Consiste em detalhar como se quer chegar. Vocês viram, parece um pouco o processo que a gente fez aí durante o semestre, né? Ou não? Gente. Alunos e alunas. Tem alguém ouvindo aí? Estou aqui, professor. Quem está aí? Fale que eu te escuto. Então, você acha que isso tem a ver com o processo que a gente veio fazendo durante o semestre ou não? Esse passo a passo? Ah, com certeza, né, professor? Por quê? Ixi. Ah, Ixi, agora você... Pera aí, professor. Deixa eu formular a resposta aqui certinho para ficar gaguejando. Beleza. Ah, professor, isso aí tem a ver com tudo que a gente estudou, né? De alinhar, de ter certeza do que quer para fazer os melhores passos aí e chegar no objetivo. Ah, sim. Assim, é que eu tava... Tá certo, é isso aí mesmo. Para tipo assim, para não ficar dúvidas depois, né? E embaralhar mais para embaralhar assim, eu falo. Querendo mudar de Pode mudar, mas quando você tem tudo bem definido o que quer e o que não quer, aí você vai mais tranquilo pro seu objetivo. Consegue fazer um planejamento, né? Um projeto... É. Aqui tá falando planejamento de carreira, né? Mas na disciplina a gente fez o projeto de vida. Uhum. Pensamos aí com os quadrantes identitários, o que gosta, o que não gosta, o que é, o que não é, o que identifica, o que não identifica, né? Por isso identitário. É igual você falou, que é importante saber o que não gosta também, né? Sim, tão importante quanto saber o que gosta. Aí isso é um passo a passo do sucesso profissional, mas eu consigo fazer relações disso com as dinâmicas que a gente veio fazendo no semestre, né? Então, assim, meio intuitivamente, acabamos cumprindo um pouco com esses critérios aí que o autor estabelece que são importantes para pensar a carreira profissional, né? Era só isso. É isso aí. Muito bem. Então, depois de fazer o planejamento de carreira, o próximo passo é a implantação do planejamento.
E o quinto passo é a estabilidade. Nossa, que de boa, né? Você planeja, aí você realiza o que você planejou e pronto, você tem a estabilidade. Opa! Estabilidade. Na teoria é tudo lindo, né? Bom, esses passos podem ser relacionados com as etapas de um processo de orientação profissional. Ah, é o que eu acabei de fazer. Estava relacionando esses passos com as etapas de um processo de orientação profissional. Muito bem. Tudo bem, gente, até aqui? Posso avançar? Pode, professor. Pode. Então tá bom. Então esse assunto aí acabou. Vamos para o próximo. É um assunto que eu gosto muito. Orientação profissional, mídia, economia e profissão. Muito bem. Então, vamos lá, perguntinha famigerada, né? Alguém leu esse capítulo do livro? Não. Da mesma forma que ninguém ajudou o Johnson, ninguém estava em condição de ajudar porque ninguém sabia. É isso que eu estou entendendo? Esse é o 4.2, né? Isso. Eu li o 4.1 só. Certo. O 4.2, alguém chegou nele ou não? Não? Então tá bom. Você tem algo a acrescentar do que foi dito do 4.1? Acho que foi a Mayara que falou? Foi eu mesma. Não, é só isso mesmo. Naquela questão que você tinha falado do trabalho, né? Que foi abordado os temas aí que a gente já aprendeu em aula. É bem interessante no capítulo, em uma parte que ele reforça que é muito importante saber, principalmente, o que você não gosta de fazer na hora da escolha profissional, né? Porque muitas vezes a gente começa olhando para o que a gente gosta de fazer. E aí a autora tem um pedacinho que ela fala que é muito importante saber o que você não gosta, que você não se identifica em fazer. Só acrescentando naquela parte, só isso. Muito bem, isso faz sentido para você. Sim, faz muito sentido. Muito bem, que bom. Bom, vou então entrar. Se alguém quiser fazer mais um comentário do capítulo anterior, pode me interromper. Mas se não, eu vou já entrar então nesse assunto aqui, que é mídia, economia e profissão. Então, tanto na aula online. Ai, gente, sei que está gravando isso, mas deixa eu ficar quieto, vai, quando desligar eu falo. Enfim, tem a aula online lá no AVA. Ela destaca essa questão, que é o que? A história da Lourdes, né? Que as angústias da Lourdes. Então, a Lourdes, ela é uma senhora que trabalha com limpeza, né? Faz serviço de limpeza, e ela acha extremamente inadequada a maneira como as novelas da Globo, quer dizer, não é da Globo, né, que ela fala, né? Mas assim, ela acha extremamente inadequada a maneira como as novelas representam as empregadas domésticas, né? Como que as novelas representam as empregadas domésticas? Quero saber de vocês, seus noveleiros e noveleira. Como é que a novela representa as empregadas domésticas? Tudo intelectual? Como que é? Gente negra, pobre, que mora na periferia, depende de ônibus e com uma penca de filhos.
Todas as novelas é assim sempre? Faz tempo que eu não assisto novela. Na mídia, de modo geral, né? Sim. E as empregadas domésticas, elas são inteligentes, assim, ou não? Nessa representação, ou não? Até onde eu me lembro, elas eram assim, retratadas de forma mais ingênua, muito facilmente enganadas. E às vezes acabando fazendo o papel do bobo da corte, entre aspas, né? Um alívio cômico ali, tem os vários núcleos, né, da novela, e aí o alívio cômico de algum núcleo era aquela empregada, ai, porque ela é destrambelhada, ou porque ela não sei o quê, né? Ou não. Ou é muito absurdo isso que eu tô falando, que nunca viram isso na TV. Gente. Gente. É exatamente assim. Mais um outro aspecto também que eu queria destacar. Que eu já vi mais do que uma vez representado assim, por isso que eu estou falando. Não é sempre, mas é comum. A empregada e os patrões falam do mesmo jeito ou não? O modo Não, né, como... professor? Hã? Não. Não? Que jeito que é a fala de cada um? Ah, eu acho que até na fala dá pra você sentir um ar de superioridade, né? Ou não? Mas que jeito que é a fala de cada um? Tem isso, com certeza. A fala do patrão é uma fala mais. Como que fala? Empírica? Não sei como fala. Ixi, aí você me pegou. Mas é uma fala mais. Como que é? De ordem, não é? Mais imperativo. É, imperativa, quase, hein? Quase saiu. Não, mas ok, tá certo. Mas o que eu queria destacar é assim, quantos patrões de novela aí tem um sotaque carregado e quantas empregadas? Normalmente as empregadas elas atuam com sotaques, né? Sei lá, às vezes baiano, assim, uma fala mais, vamos dizer assim, um vocabulário mais pobre, assim dizendo, e até são utilizados como figuras cômicas, né, para trazer humor nos programas. Tipo assim, é uma personagem que não é séria, né? Tipo assim, ela não tem a alma dela, né? A personalidade dela não tem tonalidades dramáticas, né? É apenas aquilo lá, aquela superfície ali, cômica, né? Meio estereotipada, né? Sim, é o momento de humor do programa. É o alívio cômico de alguns núcleos aí das novelas, né? Estereotipada, aí o sotaque, ou um sotaque nordestino, ou um sotaque caipira, né? Não é assim? Quem não lembra da mulher lá que falava do Pato Branco? Vocês lembram dessa? Chegaram a conhecer essa personagem? Toma lá da cá. Lá em Pato Branco. Lá em Pato Lá em Branco, Pato Branco eu tenho um segredo. Não pode rolar porque é segredo. tem Eu só... a outra personagem lá, a Concessa. Tem a Filomena. Vocês lembram da Filomena? É que a Filomena e a Concessa... Ok, todas essas foram pensadas para serem cômicas.
Mas por que é sempre a empregada doméstica que é cômica? Por que o patrão, o empresário, assim, ou a socialite, tudo bem que já tiveram figuras desse tipo cômicas também. Mas acaba sendo quase sempre a empregada doméstica, né? Tá nesse lugar aí do cômico, né? Muito bem. Então, assim, só para a gente refletir um pouco sobre como a mídia representa algumas profissões e outras profissões. Então, a gente pegou bem na empregada doméstica porque é a crise da Lourdes lá, que a autora fala, que ela está decepcionada, assim, revoltada com a maneira como a mídia representa sempre do mesmo jeito a profissão dela. E agora, se a gente pensar em outras profissões, os médicos das novelas ou os empresários, eles têm sotaque? Raramente. Ou os advogados? Muito difícil, né? Eles são o alívio cômico do núcleo deles, que eles fazem parte, ou não? Ou são personagens que aprofundam, assim, que tem uma carga dramática, que importa a história de vida deles, é importante a história de vida deles? Como que são essas outras profissões? Normalmente é sobre eles, ao redor deles, que o enredo se envolve, né? Sobre a vida deles, é sobre eles no trabalho, é sobre a vida amorosa deles, eles no barzinho. E aí a empregada entra só no alívio cômico mesmo, normalmente, né? Não assim, generalizando. Uhum. Ou seja, a empregada nunca é protagonista, né? A não ser no caso daquela série lá da diarista, né? A das empreguetes lá? Não, a diarista, realmente. Qual que é? Essa era da qual? Não sei, não lembro. Ixi, eu sou péssima para nome de atriz, mas era uma série bem antiga, assim. Eu acho Que que ela era tô ela tentando era lembrar a a atriz, mas protagonista mesmo do enredo, e ela era uma diarista, só que em si a série era cômica, cara. Uhum. A atriz da diarista é aquela atriz Cláudia que está sofrendo de esclerose múltipla. Isso. Sobrenome. E mesmo a novela das empreguetes, cheia de charme das empreguetes, eu não lembro. Acho que é isso, né? Não teve uma novela que tinha as empreguetes? Sim, é cheia de charme. Cheias de charme. Mesmo essa, elas ainda assim assumiam um caráter cômico, né? Tudo bem, aí com mais camadas de exploração, né, da história da personagem, mas ainda assim o cômico estava ali presente, né? E por que ninguém acha engraçado médico, advogado, empresário? Ninguém dá risada deles, né? Enfim, então a gente pode... e a nossa profissão também, né, de psicólogo, também é muito caricaturizada, né? É muito comum o profissional, né, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, né, essas profissões que lidam com o mental, o emocional, né, saúde mental, é muito comum estarem, nas produções midiáticas, estarem estereotipadas também. É muito comum, né? Ok, então começamos a discutir isso, a questão de como a mídia retrata as profissões. Vou encerrar por aqui, tudo bem? Vocês querem ficar até 11 horas da noite conversando?
Meu aluno. Eu quero ficar até as meia-noite, professor.